10 dias de oração. Primeiro dia. Vencendo o engano. Lucas 23, versículo 56 diz: Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. No sábado, descansaram segundo o mandamento. Vivemos em uma sociedade que muda constantemente. Não faz muitos anos que líamos as notícias no jornal e usávamos o celular apenas para fazer ligações. Essas mudanças continuam e continuarão acontecendo. Não há dúvida disso. No entanto, não podemos dizer o mesmo da lei de Deus. Nem podemos afirmar que Deus substituiu o sábado pelo domingo como novo dia de repouso. Apesar de Jesus nunca ter afirmado que mudou a lei, Mateus 5, versículos 17 e 18, algumas pessoas argumentam que a mudança do dia de descanso ocorreu tacitamente no momento de sua ressurreição. O problema que envolve acreditar nisso é que nem Jesus, nem os escritores do Novo Testamento afirmaram isso. Muito pelo contrário, ao examinar o relato da ressurreição, podemos dizer que Jesus guardou o sábado e seus seguidores fizeram o mesmo. Embora Mateus, Marcos e João descrevam o evento da ressurreição, nosso estudo estará centrado majoritariamente em Lucas 23, versículos 50 a Lucas 24, versículo 10. O dia da preparação. Lucas 23, versículos 50 a 54. Lucas informa que entre as testemunhas que contemplaram a morte de Jesus estavam todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia. Lucas 23, versículo 49. É possível que um desses tenha sido José de Arimateia, que não apenas era um homem bom e justo, mas que, além disso, não concordava com a crucifixão de Jesus. Lucas 23, versículos 50 e 51. José era membro do concílio, ou seja, do sinédrio, e, paralelamente, era um discípulo de Jesus. João 19, versículo 38. Foi José quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos e quem o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Lucas 23, versículo 53. Lucas indica que era o dia da preparação e que o sábado estava quase começando. Lucas 23, versículo 54. O dia da preparação é uma referência à sexta-feira, Marcos 15, versículo 42. E o fato de que José se apressou em pedir o corpo de Jesus para depois depositá-lo em um túmulo indica que ele continuava guardando o sábado como um dia de repouso. Isso é importante porque se José era um discípulo de Jesus, João 19, 38, é válido perguntar por que Jesus não lhe disse que o dia de repouso havia mudado. Ou seja, se Jesus realmente tinha a intenção de mudar o sábado pelo domingo, ele não apenas preveria sua morte, algo que Jesus anunciou em mais de uma oportunidade, Lucas 9, versículo 22, versículos 43 a 44, 18, versículos 31 a 33, mas teria proclamado que ele respaldaria tal mudança. E que melhor maneira de fazer isso do que contar aos discípulos? No entanto, o comportamento de José demonstra o contrário, pois descreve a ação de um homem preocupado em não quebrar o sábado. Isso nos ensina que, para os discípulos de Jesus, a lei era imutável e que eles respeitaram sua observância, inclusive na ocasião da morte de Jesus. Eles teriam aprendido isso com Jesus, que, segundo Lucas, assim como lemos em outros evangelhos, interpretou o sábado em termos de serviço, enfatizando a importância de fazer o bem nesse dia. Lucas 6, versículos 6 a 11, Lucas 13, versículos 10 a 17, Lucas 14, versículo 1 ao 6. Contudo, Jesus nunca ataca o sábado. O que ele critica como Senhor do sábado, Lucas 6, versículo 5, é o legalismo hipócrita, que usurpou seu sentido bíblico, Lucas 14, versículo 1 ao 6. As mulheres, o bálsamo e o sábado, Lucas 23, versículos 55 a 56. As mulheres que haviam vindo com Jesus desde a Galileia e que, como vimos anteriormente, foram testemunhas de sua morte, Lucas 23, 49,
seguiram José e viram o lugar em que Jesus havia sido sepultado. Lucas 23, versículo 55. Lucas diz que elas compraram especiarias aromáticas e perfumes e depois descansaram no dia de repouso. Lucas 23, versículo 56. Vale a pena ressaltar que Lucas acrescenta que elas realizaram isso conforme o mandamento. Lucas 23, versículo 56. Uma expressão que nos remete à observância do decálogo. Em Lucas, o termo mandamento, além da menção que o vincula a essas mulheres, Lucas 23, versículo 56, ocorre 3 vezes. Lucas 1, versículo 6, Lucas 15, versículo 29 e Lucas 18, versículo 20. E em 2 delas, aponta para a lei de Deus. Primeiro, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas 1, versículo 6. Em segundo lugar, quando certo homem importante perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus respondeu enumerando 5 dos 10 mandamentos. Lucas 18, versículos 18 a 20. Tanto no exemplo dos pais de João Batista, quanto na resposta de Jesus ao líder judeu, a palavra mandamento está relacionada com o decálogo e com os preceitos que ele contém. São importantes e devem ser observados. O que foi dito acima significa que, quando Lucas nos diz que as mulheres descansaram no sábado, elas estavam agindo de maneira justa e irrepreensível, imitando a ação de Zacarias e Isabel. No entanto, o comportamento justo que elas tiveram não estava vinculado unicamente com o decálogo, em geral, mas em particular com o 4º mandamento, ou seja, o sábado. Êxodo 20, versículo do 8 a 11 e Deuteronômio 5, versículos 12 a 15. Assim como José de Arimateia se preocupou em não quebrar o preceito bíblico do sábado, essas mulheres não foram imediatamente ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, Marcos 16, versículo 1, mas decidiram obedecer ao mandamento do sábado, Lucas 23, versículo 56 a Lucas 24, versículo 1. Isso nos indica que essas mulheres, assim como notamos no caso de José de Arimateia, nunca ouviram Jesus ensinando que o sábado havia sido abolido. Inclusive, podemos afirmar que elas também não escutaram que Jesus anularia a observância sabática, ou que, futuramente, ele revogaria sua validade no momento de sua morte ou por ocasião de sua ressurreição. Se esse tivesse sido o caso, elas e José de Arimateia não ficariam preocupados em cumprir o mandamento do sábado. Jesus claramente observou o sábado, e em Lucas encontramos vários exemplos ilustrando a opinião que Jesus tinha sobre esse dia. Por exemplo, ao começar seu ministério, Jesus visitou a cidade onde havia crescido, Nazaré, e, de acordo com o que ele estava acostumado a fazer, entrou em uma sinagoga no sábado, Lucas 6, versículo 4. O fato de Lucas associar o que Jesus fazia no sábado com a palavra costume nos indica que a observância sabática era uma questão habitual na vida de Jesus. Isso fica em evidência ao notar como Lucas descreve Jesus ensinando e ministrando nas sinagogas no sábado. Lucas 4, versículo 31, Lucas 6, versículo 6 e Lucas 13, versículo 10. Em Lucas, assim como no restante do Novo Testamento, não encontramos evidência de que Jesus havia instruído seus discípulos ou as audiências a quem ele ministrava de que ele pensava em abolir o sábado em algum momento no futuro. Como notamos, embora Jesus censurasse a observância errada do sábado, suas críticas buscavam interpretar o que o sábado significa biblicamente e não que ele chegaria ao fim por causa de sua morte. O sábado observado a partir da perspectiva correta é uma bênção e um lembrete de que a restauração deste mundo caído está próxima. Jesus não apenas ensinava no sábado, mas também buscava o bem das pessoas. Jesus curou homens e mulheres que sofriam e foi no sábado que foram libertos. Lucas 6, versículos 6 a 11 e 14, versículo do 1 ao 6. Isso nos ensina que, para Jesus,
o sábado representa a renovação futura, servindo como uma reminiscência constante de que Ele é o Criador e restaurador deste mundo e de que muito em breve descansaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Assim, ao observar o sábado, anunciamos que Deus é nosso Criador e que Ele é nossa única esperança em um mundo que está à deriva. O primeiro dia da semana, Lucas 24, versículos do 1 ao 10. Foi no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, que as mulheres finalmente foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Lucas 24, versículo 1. Ao contrário do sábado, o domingo, assim como a sexta-feira, não tem um nome específico em Lucas, nem na Bíblia. Como vimos, a sexta-feira é chamada de Dia da Preparação. Lucas 23, versículo 54 e Mateus 27, versículo 62. Ou véspera do sábado, Marcos 15, versículo 42. E o domingo, o primeiro dia, Lucas 24, versículo 1. Deste modo, o dia em torno do qual todos os outros dias têm significado é o sétimo dia, pois é o único dia que Deus abençoou. Gênesis 2, versículos do 1 ao 3. Para surpresa das mulheres, a pedra que protegia a entrada do sepulcro havia sido removida. Mateus 28, versículo do 1 ao 2 e Marcos 16, versículo do 1 ao 4. Portanto, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Lucas 24, versículos 2 a 3. A tumba vazia as deixou perplexas, e assim espantadas notaram que havia 2 homens com roupas resplandecentes, parados em frente delas. Lucas 24, versículo 4. A presença desses homens, que no relato podem ser identificados como anjos, Mateus 28, versículos 5 e 6, fez com que essas mulheres, com medo, inclinassem seus rostos no chão. Lucas 24, versículo 5. No entanto, os anjos as encorajaram com uma mensagem que haveria de mudar completamente o mundo. Jesus ressuscitou. Lucas 24, versículos 5 e 6. As palavras dos anjos, como eles afirmaram, são simplesmente o cumprimento do que Jesus anunciou aos seus discípulos em mais de uma oportunidade. Lucas 9, versículo 22, 43, 44, 18, versículo 31 a 33. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, versículo 7. Perceba que a mensagem não fala em nenhum momento que o sábado está sendo abolido, ou que a ressurreição de Jesus é um símbolo de uma nova era em termos de como devemos entender o Decálogo. O foco da comissão angélica é que a promessa da ressurreição foi concretizada e a boa nova foi cumprida em Jesus. Também é fundamental notarmos que na cena, os anjos dizem às mulheres: lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Lucas 24, versículo 6. Ao dizer lembrem-se, os anjos declaram que essas mulheres, junto com os discípulos, também eram parte do corpo de seguidores de Jesus. Da mesma forma, o fato de que os anjos mencionam a região da Galileia nos indica quem eram elas. A propósito, é somente Lucas que conta que os que acompanhavam Jesus não eram apenas os 12, mas também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Lucas 8, versículos 2 e 3. Essa informação está de acordo com o que indica o próprio Lucas, que, quase no final do relato da crucifixão, revela os nomes de algumas delas: Maria Madalena, Joana e Maria, que era a mãe de Tiago. Lucas 24, versículo 10. É interessante notar que Lucas também diz que havia outras mulheres com elas, cujos nomes ele omite. Lucas 24, versículo 10. Isso implica que não foram apenas 3 pessoas que informaram os discípulos que a tumba estava vazia e que Jesus havia ressuscitado, mas um grupo maior composto por aquelas mulheres que haviam vindo com ele da Galileia. Lucas 23, versículo 55 a Lucas 24, versículo 1. Ao escutar a mensagem dos anjos, Lucas diz que elas se lembraram das palavras de Jesus. Lucas 24, versículo 8.
ou seja, elas também foram instruídas por ele, que, quebrando os estereótipos da época, permitiu que as mulheres o seguissem e escutassem seus ensinos. Um desses casos é o de Maria, irmã de Marta, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Lucas 10, versículo 39. Ao fazer isso, ela teria escolhido a melhor parte, que não lhe seria tirada. Lucas 10, versículo 42. Se assumimos que essa Maria é a mesma Maria Madalena da qual haviam saído 7 demônios, Lucas 8, versículo 2, ela teria escutado da parte de Jesus não apenas a profecia de sua morte, mas também outros tipos de ensinos. Dessa maneira, se Jesus tivesse tido a intenção de mudar o sábado para o domingo, ela, junto com as outras mulheres, teria essa instrução em mente e não teria descansado de seus trabalhos no sábado. Por outro lado, é possível que alguém argumente que talvez Jesus tenha instruído secretamente seus discípulos sobre a abolição do sábado. Esse questionamento pode ser respondido de 2 ângulos. Primeiro, no Evangelho de João, é o próprio Jesus que afirma não ter dito nada de maneira oculta, pelo que convida seus interrogadores a perguntar publicamente àqueles que ouviram sua mensagem o que ele lhes disse. João 18, versículos 20 a 21. Embora seja verdade que há casos em que Jesus instrui seus discípulos em particular, em nenhum desses casos Jesus invalida a lei e, mais especificamente, o sábado. Lucas 8, versículo 9 a 18, Mateus 13, versículos 10 e 17, Marcos 4, versículos 10 a 12. Em segundo lugar, mesmo assumindo hipoteticamente o caso de Jesus ter revelado aos seus discípulos algum tipo de mudança no decálogo, o comportamento de José e das mulheres nos diz o contrário. Tanto José quanto as discípulas de Jesus guardaram o sábado de acordo com o mandamento, o qual claramente estabelece que Jesus nunca lhes ensinou sobre a invalidez ou algum tipo de mudança que ocorreria com o dia de repouso. Conclusão: mesmo que o mundo e seus costumes mudem, a observância do sábado continua imutável. Jesus não substituiu o sábado pelo domingo. Se fosse esse o caso, Lucas teria registrado algum discurso em que Jesus tivesse dito isto. Ao mesmo tempo, se Jesus tivesse comunicado secretamente aos seus discípulos que o sábado seria abolido por ocasião de sua morte, o comportamento de José de Arimateia e das mulheres teria sido diferente. Ao contrário, ambos os grupos demonstram em suas ações ser fiéis na observância do dia de descanso. Portanto, ao ler Lucas e o Novo Testamento, notamos que o sábado não foi abolido e continua sendo a lembrança perpétua de que somos suas criaturas. Convite. Em um mundo mutável, o sábado nos lembra que a lei de Deus, o reflexo de seu caráter, não muda. Isso inclui o sábado, o 4º mandamento do Decálogo. O sábado é um convite que o Senhor nos faz para lembrarmos que fomos criados por Ele e que a restauração de todas as coisas está próxima. Convido você para orar, para que aos sábados proclamemos o poder de Deus e, ao descansar, reconheçamos que, como seres humanos, precisamos de sua graça para continuar existindo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.